Paz seja contigo, paz esteja na sua casa, no seu trabalho, aí onde você está agora, tá bom? A melhor companhia é a paz, é a pessoa de Cristo em nossos corações, amém? Hoje quero estar falando aqui sobre essa pessoa de Cristo, sobre essa paz interior que muitas das vezes a gente procura e não encontra, tá? Que essa paz aqui, ela é uma sabedoria que Deus está te convidando a cada dia para que ela esteja dentro de você, para que você não venha buscar isso em outras coisas, tá? Nas coisas do mundo. E eu quero estar lendo com vocês aqui e comentando. Está lá em Provérbios, capítulo 1, do versículo 20 em diante. O título é esse aqui, ó. O convite à exortação da sabedoria. Ah, Alex, agora é exortação? Não, é a palavra que vai nos orientar, não é eu, tá? É a palavra de Cristo que vai nos exortar e vai fazer nós enxergar o caminho que devemos andar. Ó, deixa eu afastar um pouquinho mais. A suprema sabedoria crama de fora. Então, se ela crama de fora, é porque ela não está dentro. Você entendeu? Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos túmulos, crama. As entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Então tem alguém clamando, tá? Tem alguém clamando pelas ruas, né? Nas encruzilhadas, em cima dos túmulos, tá? Isso aqui é uma pessoa clamando. E vai falar assim, ó: até quando, ó Nércio, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Porque quem não tem essa pessoa dentro de si mesmo, né? Ela é tudo isso aqui que a gente acabou de falar. Ela é louca, ela é uma pessoa nércia, né? Ela é uma pessoa escarnecedora, né? Ela é uma pessoa que aborrece o conhecimento da verdade, né? Ela quer andar pelos seus próprios caminhos, né? E aqui, se há um convite à exortação, né? Quer dizer que nossos caminhos são mal perante nosso Deus. Então, qual que é o convite? Convertei-vos pela minha repreensão. Deus, ele nos repreende. Você não repreende o seu filho ou tua filha, né? Quando eles faz alguma coisa que você diz que não era para fazer, ou que eles fez e você ficou sabendo que eles estavam fazendo coisa errada. Do mesmo jeito aqui, ó, né? Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Quando você dá ouvido à voz de Deus, ele vai derramar o espírito dele sobre você, sobre mim. Para quê? Eu vos farei saber as minhas palavras. Então Deus vai derramar o seu espírito sobre você, sobre mim, para você conhecer, né,
as palavras de Deus. Aqui é Deus que te dá a mente de Cristo, né? Para que você receba esse espírito novo, essa mente nova, né? Para que você possa andar na luz do conhecimento, tá? Então a gente de maneira nenhuma pode deixar de ser corrigido por Deus, de andar na correção ou no caminho que Ele muitas das vezes nos ordenou a andar. Porque aqui, ó, mas porque clamei e vos recusaste, é porque Deus tem os seus filhos que clamam, né? Em todos os lugares. Você vê que no Brasil, né? Quantas pessoas falando de Deus, quantas portas abertas falando de Deus, nas praças, nas encruzilhadas, né? Aonde você for, tem pessoas falando do Evangelho, né? Falando de Cristo, da pessoa de Cristo, né? Então aqui ele vai falar assim, ó, mas porque clamei e vós recusaste, né? Amanhã eu quero falar sobre a pessoa que você se tornará se você escutar a voz de Deus. Se você der atenção às palavras de Deus, a essa sabedoria, amanhã eu quero falar sobre essa pessoa excelente que você pode ser ela, tá? Então aqui, mas porque clamei e vós recusaste, olha lá, então se tem um monte de gente clamando, falando, exortando, falando vem para esse caminho, né? E você quer ir para outro caminho, você está recusando, você não quer esse caminho, né? Mas se você está ouvindo é porque você quer esse caminho, né? E esse caminho é de graça, esse caminho é não a salvação, mas o conhecimento é de graça, entendeu? Deus te deu uma mente com 86 bilhões de neurônios, né? Para você acatar todos essa sabedoria, né? E aplicar no teu coração, né? Então ele vai falar assim, porque estendi a minha mão e não ouvem quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, né? Deus está te dando um conselho, Deus está falando para você buscar o conhecimento, que é mais fácil, a buscar a sabedoria, e nós não quisemos. Eu incluo isso aí também porque eu andei um tempo no caminho das trevas e muitas das vezes a gente não enxerga, tá? Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Isso aqui é sério, porque, gente, eu igual eu falei nos vídeos passados, até meus 28 anos, e depois assim que eu busquei esse conhecimento, o medo tomava conta de mim, entendeu? O medo, eu dormia de blusa, de calça, podia estar o calor que for, dormia de coberta, né? E qualquer barulho, os pelos já arrepiavam. Então, isso aqui era Deus já zombando de mim. Falei que você esqueceu do meu conhecimento, você esqueceu de mim, você esqueceu dos meus caminhos, você esqueceu de me buscar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Você é imagem e semelhança minha, né? Filho, volte para o caminho de Deus, né?
Então aqui Deus vai rir da nossa perdição, né? Ele vai zombar, vindo do nosso temor, né? E era isso que acontecia comigo. Eu estava preso dentro de mim mesmo, né? Com medo de tudo, até do ser humano eu já estava com medo, porque se eu olhava para as pessoas, você não via como é que se diz assim, o devido crédito às pessoas. Para mim, todos eram mal, você entendeu? Eu fazia o bem, né, no meu mundinho, né, e as pessoas eram maldosas, né? Então aqui, vindo como a assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos apertos e angústia, né? Eu, nos meus medos, eu tinha não só esse aperto, mas eu tinha angústia, eu tinha falta desse Deus dentro de mim, né? Muitas das vezes, igual eu falei nos vídeos passados, eu tinha que correr, porque se eu não corresse eu ia... parecia que faltava alguma coisa de mim, a mesma coisa que falta o ar, mas faltava algo dentro de mim, faltava vida, faltava esperança, faltava, né, eu acreditar nesse Deus que, igual eu falo lá nos primeiros vídeos, que eu dava crédito a mais o diabo. Por quê? Porque o diabo me atormentava, né? Então eu acreditava mais no diabo do que em Deus. Falei, pô, o diabo me ataca dia e noite, né? Eu já vi ele de vários jeitos, do pequeno até o grande. E Deus, eu clamo por ele, ele não me atende, não me atende, não me protege. Cadê os seus anjos? Cadê? Cadê? Mas é porque eu não tinha o conhecimento. Como é que eu vou pedir ajuda de quem eu não conheço? Como é que eu vou confiar em alguém que eu não vejo? Mas hoje eu vejo Cristo através das palavras, através do conhecimento, né? Eu vejo Cristo através das pessoas. Quando você bate os olhos naquela pessoa, você é aquela pessoa de Deus. Aquela ali, já não sei, mas aquela ali precisa de mim, que eu seja luz perto dela, para que ela possa a conhecer a Cristo também, porque eu andava daquele jeito, eu andava perdido, né? Eu andava de cabeça inclinada para as coisas desse mundo. Hoje eu ando de cabeça inclinada para as coisas do céu, né? Então, vai falar aqui, então a mim clamarão, mas eu não responderei. Olha, do mesmo jeito eu clamava a Cristo, falava assim, o Deus da minha irmã, cadê esse Deus da minha irmã? Cadê esse Deus dos crentes, né? E Deus não respondia, porque eu não tinha o conhecimento. Pode fazer o que for, você pode, Deus não vai te responder. Enquanto você tiver nesse mundinho, né, do eu, esse mundinho que a gente vê na televisão aí, né, Deus não vai te responder. Você pode buscar de madrugada, me buscarão, mas não me acharão, você não vai achar. E eu não achei, né? Eu tinha minhas perturbações, eu tinha meus temores, e eu falo assim, que Deus é esse que protege só o fulano e ciclano e eu não protege? É porque você não conhece ele, é porque você não deu ouvido a ele, você não... É a mesma coisa que se um filho não der ouvido ao pai, o pai de maneira nenhuma vai proteger ele, vai falar assim, eu dou conselho, meus conselhos estão tudo aí, né? Eu faço, né? E ele não ouve, ele não enxerga. Para que eu vou dar conselho? Né? Para que eu vou guardar ele? Né? Deixa ele quebrar a cara. E olha só para você ver. Por conta aborrecer o conhecimento. Foi o que eu acabei de falar. Nós aborrece o conhecimento, a gente não busca as escrituras, não busca
o saber, né? E quer que Deus nos guarda, quer que Deus nos proteja, quer que Deus nos abençoe, quer que Deus nos livra, quer que Deus nos dê a salvação sem você conhecer esse verdadeiro Deus, né? Por conta aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O temor do Senhor aqui é a verdadeira ciência, fala, né? Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porque um pai que ama, uma mãe que ama, ele repreende o filho. Ó, filho, não faça isso, senão você vai parar na cadeia. Não faça isso, não bebe isso, não fuma isso, não, porque isso aqui é mal, né? A minha mãe, enquanto ela viva, ela repreendia nós. Ó, não vai na rodovia ali, porque o homem do saco, já viu esse ditado? O homem do saco preto te pega e você nunca mais vê a mamãe, tá? Não vai nadar na represa, porque a represa é funda, né? E pode te dar uma cãibra lá e você não conseguir sair lá de dentro. Você entendeu? Não vai na casa do vizinho lá, porque vocês são criança, né? E lá só tem um homem velho, pode fazer alguma coisa com vocês. A minha mãe dava um monte de conselhos para nós. Filho, não vai, né? E é duro obedecer. Quanto é difícil obedecer. Eu lembro que uma vez, minha mãe falou assim, filho, leva o machado lá pro vizinho lá, o machado do vizinho. Morava no sítio. E nisso aí eu ia levar, antes de levar o machado, as lágrimas desciam, porque eu não queria levar o machado, eu queria brincar. Entendeu? Mas o difícil é obedecer. E quando obedece, muitas das vezes sofre. Eu lembro que eu fui levar esse machado, eu tenho um talho no carcanhar até hoje, desse tamanho mais ou menos, uns 4, 5 centímetros. Eu fui levar o machado, mas fui levar brincando o machado. E para chegar na casa do vizinho, teria que passar na ponte mais para cima. E eu vou passar mais para baixo aqui, aí eu chego mais rápido na casa desse vizinho. E o machado, eu passando dentro do rio, tem umas pedras. E eu vou pulando com o machado, arrastando assim. O machado não quica uma dessas pedras e vem no meu calcanhar e corta. Obedecer dói. Obedecer muitas das vezes é sacrifício. Entendeu? E esse machado me cortou. Entreguei o machado pro vizinho lá. Voltei em casa, minha mãe encheu o meu pé de... Naquela época, enchia o pé de pó de café. Você vai lembrar disso aí, se você tiver mais de 35, 40, 50 anos, você vai lembrar disso aí. Quem morava no sítio, a primeira coisa era tacar pó de café para vedar o sangue, para parar o sangue, né? E ali o sangue se estancava ali e o pó ficava dentro do machucado. Eu tenho corte nas pernas, que eu tinha... Até meus 20 e poucos anos eu vi os pó ainda pretinho dentro da minha perna ainda. Então, falando nisso ainda aí, muitas das vezes a minha mãe mandava, vai tratar dos porcos, vai tratar das galinhas, vai varrer o terreiro, né? Leva esse almoço pro seu pai. E aquilo ali doía, obedecer dói, filho. Hoje aqui tem um arroz frio, cada um pega um pouquinho do arroz frio para não deixar o arroz frio que tem que comer. Aí eu já olhando para ver se os meus... Eu tinha mais 3, né? Era eu, 2 irmãos e um irmão. Aí entrava na fila e falava, vou ser o último. Olha só a inteligência. Vou ser o último, porque quem obedece começa a ficar inteligente. Vou ser o último aqui para ver se eles vão pegar. Aí, primeiro, segundo, terceiro, eu fui o quarto. Nenhum dos 3 obedeceu. E aí, obedecer dói. Vai lá eu pegar o arroz frio, coloquei no prato, peguei um pedacinho, né, do frango, o feijão ali, o tomate, e fui pro sofá. As lágrimas descia assim, ó. Aí perguntava, por que você tá chorando? E eu falava assim, não é nada não. E as lágrimas desciam, porque obedecer dói demais, né? Mas é melhor obedecer, né?
Porque hoje eu vejo a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, meus filhos, tudo uma bênção, né? Não porque, né, porque Deus guarda também, mas eu vejo, né, o que eu fiz lá atrás hoje reflete na minha família, né? Não quiseram os meus conselhos e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto dos seus caminhos e se fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Tá aqui, ó, a verdadeira sabedoria da pessoa que deixa a palavra de Deus. Ela vai viver dos seus próprios conhecimentos, dos seus próprios caminhos. E você acha que isso vai se dar bem? Porque ela é a pessoa que rejeita e ela, não, vou fazer assim porque eu acho que vai ser assim. Vai dar errado, né? Porque fala aqui, ó, não quiseram meus conselhos, desprezaram toda a minha repreensão. Comerão do fruto dos seus caminhos. Porque ela vai ter vários caminhos e ali ela vai ter o conhecimento dela e ela vai achar que é o certo. E fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. E isso aí, o que vai causar? Vai causar morte. Olha só. Porque o desvio dos simples ou matará. Essa pessoa pode ser simples. Pode ser a pessoa que quer, não preciso disso, não preciso daquilo, não preciso desse conhecimento, não, vou fazer o meu conhecimento aqui que vai dar certo. Mas o simples, né, o conhecimento simples dele vai matar ele, né? E os matará. E a prosperidade, mesmo se essa pessoa vencer na vida, ela for próspera, ela crescer, em tudo que ela pôr a mão, ela crescer, se multiplicar, o gado dela aumentar, o rebanho dela aumentar, as terras aumentar, a propriedade aumentar, o dinheiro dela aumentar, tudo que ela for fazer, né, que ela achar que está sendo rica, que não precisa do conhecimento de Deus, que não precisa de Deus, que não precisa das coisas que Deus deixou, olha só o que vai acontecer. A prosperidade dos loucos os destruirá. Essa prosperidade aqui é o caminho que ele cresceu tanto dentro dele, que ele acha que é riqueza, vai matar ele, porque ele é um louco, né? Lá uma das passagens lá fala assim, louco, amanhã te pedirão a tua alma, o que você tem preparado para mim? Isso aqui tem uma parábola que fala sobre isso aqui, entendeu? Mas, se você chegou até esse momento aqui, você é uma pessoa que é essa aqui, ó, a que dá ouvido às coisas de Deus. E amanhã eu quero falar sobre a outra pessoa que, se você todo dia ler a Bíblia um pouquinho, né, buscar o conhecimento, né, perder tempo com as coisas de Deus, você vai ver como Deus vai transformar você numa nova criatura ou num novo filho de Deus. Olha só. Mas o que me der ouvidos, ó, porque o conhecimento vem pelo ouvido, né? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. E isso aí, né, a gente vai falar no próximo episódio aqui, né? E é sobre o título do meu canal também, né? Que a palavra como é que fala assim, né? Medula, não é para fortalece os ossos, o nervo é vida, né? Paz, né? Essa palavra é o título do meu canal aí, né? Mas o que me der ouvido habitará seguramente e estarás descansando do temor do mal. Meu querido, a maior alegria minha não foi quando eu comprei uma casa, não foi quando eu adquiri o carro, eu acho que não foi nem quando eu tive meus filhos, quando eu casei, quando eu conquistei meu serviço, quando tirei a minha habilitação. A minha maior alegria foi quando eu descansei do mal. O mal já não vinha
me perturbar à noite. Porque tinha vez que 5 vezes à noite o inimigo vinha me dar as tal das bofetadas, dos cutucão, das unhadas, dos ranger de dente, de tudo quanto é maneira esse inimigo vinha me atacar à noite. E olha, isso aqui, ó, porque eu dei ouvido e eu descansei do temor do mal. Hoje eu não tenho mais temor do mal, eu tenho temor desse Deus que pode me guardar do mal, que pode fazer eu repousar em águas tranquilas, né? Eu quero acabar por aqui, mas quero deixar você com, como se diz assim, com essa palavra, tá? Que o seu dia possa ser abençoado, que Deus possa estar sempre nos teus caminhos, que você nunca deixe de ler a palavra, né? Porque a palavra é o que nós precisamos, ela é tudo para você. Tudo, tudo. A palavra é o que você precisa, você não precisa de mais nada, tá bom? Fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios. Bora trabalhar!